Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre judaísmo, islamismo e paganismo. Bora embora pro vídeo? Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre o judaísmo. E para falar do judaísmo, a gente precisa lembrar a relação que eles têm com os hebreus. Os hebreus são assim, uma antiga civilização que vivia naquela região chamada Crescente Fértil, como você está vendo aqui no mapinha. Então os hebreus eles são a primeira religião monoteísta que existe naquela antiga civilizações cercadas por mesopotâmicos, por egípcios e outros grandes povos que eram em suma maioria povos que se autoproclamavam como politeístas, ou seja, que adoravam diversas divindades no seu aspecto religioso. Então vejam, já que a gente já tem isso em mente, os judeus então ele é uma religião com base no monoteísmo, adora apenas um Deus. Outra coisa, na base da religião judaica, é que ela está centrada na obediência dos mandamentos dos livros sagrados. Que livros seriam esses? São os livros que estão no Torá. O Torá é o que você conhece enquanto cristão como o Velho Testamento. Sim, o Velho Testamento cristão, ele é, entre aspas, vamos dizer assim, uma adaptação do Torá, tá bom? Ou pelo menos ele tem grande parte dos mesmos textos que tem lá no Torá também. Pois bem, outro livro importante que os judeus utilizam é o Talmud. O Talmud é um livro de preceitos e das tradições judaicas que é muito utilizado por esse povo, por essa sociedade. Então, esses são os dois livros sagrados utilizados no judaísmo. Além disso, o judaísmo há uma diferença entre sacerdote e rabino. O sacerdote ele é o responsável pelo estudo religioso. Já o rabino, ele é o responsável por atender a comunidade na sua sinagoga ou nas suas sinagogas. Então veja que há uma definição diferente. Um é responsável pelos estudos e o outro é o líder dentro da sua sinagoga, ok? Bom, alguns aspectos que eu coloquei aqui também para falar com vocês rapidamente. Algumas questões de simbolismo. A questão do candelabro, aquela imagem que vocês estão vendo aqui, ó, o candelabro, ele representa justamente essa junção, ou pelo menos essa ligação entre Israel, entre Israel e o judaísmo, esse candelabro aqui. Outra imagem, ou pelo menos símbolo muito forte, é a chamada estrela de Davi, essa estrela aqui ó, de 6 pontos que vocês estão vendo. E cada um desses pontos representa uma coisa diferente: poder, arte, boa vontade, luz, amor e serviço. Todos estão contemplados aqui ó, nessa estrela de Davi. Então são dois símbolos muito fortes dentro do judaísmo. Além disso, há também duas celebrações importantes, que é a transição, aliás, é uma celebração importante, que são dois tipos de celebração diferentes, que é a transição do jovem para a maturidade, que é o Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. O Bar Mitzvah é a celebração do menino quando ele quando ele entra na maturidade, e da menina quando ela se torna uma pessoa madura na comunidade judaica. Então, para o menino chama-se Bar Mitzvah e para a menina chama Bat Mitzvah. Seriam esses rituais de transição da infância para a maturidade, se a gente pode dizer assim, também em relação ao simbolismo que há dentro do judaísmo. Outro aspecto que eu coloquei aqui rapidamente para vocês é que o judaísmo é uma religião muito diferente do que muitas vezes a gente se confunde com a ideia de que judeu e israelita é a mesma coisa. Não é. Mas aí é assunto para outro vídeo que a gente vai explicar posteriormente. Ok? Beleza? Então, dando continuidade ao assunto aqui, a outra religião que a gente ficou de mencionar aqui é a questão do islamismo. Sim, o islamismo, a gente carrega muitas vezes diversos preconceitos sem saber como é que funciona as suas concepções religiosas, os seus preceitos, os seus princípios, suas práticas. Então, o islamismo, fundamentalmente, ele está embasado nos ensinamentos de Mohammed. Ora, mas quem é Mohammed, professor? É Maomé. Maomé é a base dos ensinamentos do islamismo. E todos os seus ensinamentos estão dentro do Alcorão, que é o livro dos povos, dos muçulmanos que aderem ao islamismo. Então vejam, e o que significa, vamos lá para as palavras. Islã significa exatamente a seguinte frase: submeter-se à obediência e à vontade de Allah. Allah significa Deus. Outro ponto, muçulmano. O que significa muçulmano? Muçulmano significa aquele que subordina-se a Deus, ou seja, a Allah, que é a mesma lógica. O livro sagrado, como eu já disse,
do islamismo é o Alcorão. Dentro do Alcorão há alguns princípios fundamentais. E desses princípios é esses que a gente está vendo aqui na tela para você, que é o poder total a Deus, necessidade de compartilhar a bondade. Quando eu estou olhando aqui para baixo, é que eu estou lendo aqui o que está aparecendo para vocês. Generosidade e justiça na relação entre os homens. Esses são princípios fundamentais que estão na concepção da religião muçulmana. Da religião islâmica. Outro aspecto extremamente importante é você entender 5 pontos fundamentais que o islamismo defende, que são eles. Vamos ler mais uma vez comigo aqui. Você lê aqui e eu leio aqui. Crer em Alá como o único Deus e Maomé como seu profeta. Os pobres, ser também outro princípio, outro fundamento, ser generoso com os pobres, inclusive dar esmola aos pobres. Obedecer ao jejum religioso durante o Ramadan, que é um tempo específico, um mês no ano, que é uma espécie de jejum para quem é adepto do islamismo. E ter também, ir pelo menos uma vez na vida em peregrinação para a Meca. Meca, que é a cidade natal do líder Maomé. O islamismo ele também pode ser dividido em há duas vertentes dentro do islamismo. Tem os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles são a maioria, eles são em grande maioria. Eles defendem que o califa seria o líder de Estado, o chefe de Estado. Então, segundo essa conceituação religiosa, eles defendem que o califa, o líder de Estado, ele deve reunir virtude e honra. Ele deve ter isso nas suas práticas. E ele também deve respeitar as leis e ter capacidade para trabalhar. Mas, segundo os sunitas, esse líder do califa, ele não é impecável, ele não é perfeito, ele vai cometer alguns erros. Já os xiitas, eles pensam diferente. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Então vejam, os sunitas eles vão utilizar-se basicamente de duas obras, ou pelo menos livros que eles consideram sagrados. O Alcorão é um dos livros sagrados, e das Sunas, que é um conjunto de tradições recolhidas por seguidores, ou pelo menos recolhidas dos companheiros que seguiam Maomé. Então são os 2 livros sagrados para os sunitas. Será o Alcorão e as Sunas, que isso norteiam todos os seus preceitos. Então vejam, já os xiitas eles são uma minoria, eles defendem que esse chefe de Estado ele seja alguém com descendência direta do próprio profeta Maomé, e que esse cara, inspirado por Alá, ele é impecável, ele é perfeito nas suas ações. E os xiitas também utilizam de um livro sagrado, que é o Alcorão, mas os xiitas não usam das Sunas. Então há essa divisão dentro do islamismo, ok? Entre essas duas vertentes, sunitas e xiitas. Por fim, a gente, para falar aqui, fecha a ideia falando um pouquinho sobre paganismo. O paganismo, na verdade, é um termo que foi criado pela Igreja Católica na Idade Média. E ele, na prática, ele se refere aos não cristãos. E sua origem da palavra vem de paganos. Então, seria praticamente o habitante do campo. Por que o habitante do campo? Porque até, digamos, nas antiguidades clássicas, até um pouco também no final da antiguidade, o homem do campo ele era normalmente politeísta. Havia uma tendência de ele adorar vários deuses. Então, automaticamente, homem do campo, pagão, não cristão. Tá? Só uma alusão prática, enfim. Para ficar bem sintético a ideia, paganismo se refere a qualquer pessoa que não seja cristão. Mas a antropologia tem algumas divisões que ajudam a entender um pouco mais sobre o paganismo. E o paganismo pode ter outras classificações, como pode ser chamado de xamanismo. Aliás, dentro do paganismo tem o xamanismo, que seria as concepções religiosas em que defende que a consciência, né, que leva ou que faz com que você acesse um mundo espiritual. Tem o panteísmo, que não há distinção entre Deus, universo e natureza, ambos, os três são a mesma coisa. Tem o animismo, é aquela ideia de digamos assim, de uma essência onde a essência espiritual ela está presente em objetos, animais, enfim, ou diversos outros lugares. Isso seria o animismo. E por fim tem o politeísmo, que essa é uma concepção mais clássica, que é aquelas concepções religiosas que adoram vários deuses. Enfim, passei rapidamente pelo judaísmo, islamismo e paganismo.
Para você que é meu aluno, vai lá no Classic, tem algumas atividades para a gente fazer. Quem não é meu aluno, curte, compartilha com os amigos e pode deixar algum comentário aí embaixo. Valeu, até a próxima.